menstruação sofrida, cólicas incapacitantes, endometriose. Esse tem sido o nosso assunto aqui no canal @leve_suzanalves. O vídeo 1, eu contei o início da minha história, promovi o canal e hoje eu estou aqui para promover o projeto, o Leves Opção. Leve Suzanalves como opção para o seu novo estilo de vida, no caminho da endometriose. O caminho da endometriose é uma cartilha que já está pronta, mas hoje eu decidi acrescentar um caderno de práticas para dar de presente a você. Então, a minha cartilha que eu ia dar hoje a você que está interessado, que precisa de informações sobre endometriose e adoecimentos inflamatórios, como fibromialgia, diabetes, etc e tal. Essas informações também podem ajudar você. É só você filtrar a parte que te interessa. Eu ia te dar de presente hoje, porque hoje é meu aniversário, hoje eu estou completando 57 anos, mas eu decidi que eu só vou te dar no domingo, Dia das Mães. Então, vai ser o meu presente Dia das Mães para todas as mulheres que são portadoras de endometriose e quem quiser, quem tiver interesse. Só que tem um detalhe: para ganhar a cartilha no caminho da endometriose, é necessário se inscrever no meu canal, no @leve_suzanalves, no YouTube. Também tem as redes sociais. Entrar no grupo do Telegram, preencher o formulário. Lá no formulário você vai deixar o seu e-mail. Eu vou precisar desse e-mail, tá certo? Para poder te mandar o teu presente, que é no caminho da endometriose. É uma oportunidade única. Essa cartilha vai ser um presente especial de lançamento do Leves Opção. Hoje é o meu aniversário e hoje, em gratidão, eu estou presenteando você com essa oportunidade. Então, tem até domingo para se inscrever no meu canal para poder receber. Vai ser rapidinho, não demora. E lá no canal do Telegram eu vou passar outros presentinhos, outros tem surpresa, tem surpresa. Então, não demora. Quem pode se inscrever nesse canal? Qualquer mulher que queira ter qualidade de vida. Homem pode? Pode também, porque também tem informação para homem. As práticas de um pode ser as práticas de outra, tá? Pouca coisa que não vai ser aproveitado para homem, mas a grande maioria aproveita também. Então, se você tem interesse em ter qualidade de vida, em ser mais leve, entra no meu canal, se inscreve no meu canal, no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, preenche o formulário e nós vamos nos comunicando, certo? Então, como eu estava falando, essa logomarca era do meu restaurante, veio a pandemia e nós transformamos essa ideia em um projeto digital, certo? E esse projeto digital consiste em transformar a minha experiência em produtos digital. O primeiro é essa cartilha, No Caminho da Endometriose. Eu preparei com muito, muito, muito carinho, tá? São 5 anos que eu venho escrevendo esses artigos e tudo, e tá tudo guardadinho, e eu tô agora formatando, né, para poder ficar fácil de você sorver as informações, certo? Então, gente, como eu estava falando ontem, a endometriose é uma doença que é cercada de muitos mistérios, de muitas crenças, tem várias teorias. E tudo que eu falo é a partir da minha experiência, do que eu vivenciei. A endometriose, ela pode causar esterilidade, pode causar infertilidade, que não é o meu caso, né? Ao contrário, eu fiquei surpresa. Eu engravidei fazendo tabela do meu primeiro filho, o meu ciclo sempre foi regular, 28 dias. No 7º dia de gravidez,
ou no 7º dia do ciclo, eu engravidei. O meu segundo filho eu engravidei amamentando e tomando anticoncepcional, ou seja, em mim foi efeito contrário. Se não capa, todo ano ia ser um menino. E o que eu posso falar é o que eu vivi, tá? Então, se você tem problema de fertilidade, as informações que eu vou passar aqui são importantes, sim, podem colaborar bastante, mas você precisa ter um suporte com relação à infertilidade, certo? Esse é um outro assunto que eu não me aprofundei, tá? Eu me aprofundei naquela parte que eu estava experienciando. Eu sou meu próprio laboratório, então todo o meu projeto é baseado no que eu vivi, certo? Então são cerca de 180 milhões de mulheres no mundo sofrendo por endometriose. No Brasil, estima-se que cerca de 7 milhões de brasileiras sofram com endometriose, sofram por endometriose. Mas a endometriose, ela, apesar de não ter cura, ela tem sim controle, tá? E é necessário você fundamentar os 3 pilares: o físico, o mental e o espiritual. É a harmonia desses 3 que vai te proporcionar a cura do adoecimento, que vai te vacinar contra o adoecimento. E principalmente chegar no estágio que eu cheguei, que foi o estágio crônico inflamatório. E, como eu estava dizendo, eu precisei abortar a ideia do meu restaurante, né, devido à pandemia, devido ao isolamento social. Eu também não estava em condições físicas ainda de assumir, né, a labuta de preparar comida para um público maior. E aí surgiu essa ideia de vir para o digital e para mim foi desafiador. Foi parte da minha terapia, o resgate da minha vida produtiva, certo? Eu precisei ir estudar, né? Eu só sabia usar computador, internet para o básico. Então eu fui aprender as ferramentas, fui fazer curso sobre marketing digital, sobre copyright, fui fazer um curso de comunicação. Então houve investimento, certo? Houve dedicação, foram 5 anos de investimento. Né? Os meus feedbacks sempre foram feedbacks escritos. Eu tenho habilidade em escrever, eu tenho facilidade de escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de me comunicar, eu gosto de liderança. Então, o Leves opção veio como uma opção mesmo terapêutica para mim. Então, durante os meus trabalhos como terapeuta, como eu disse, os feedbacks eram escritos e isso enriqueceu muito a minha terapia, enriqueceu também mais ainda o meu projeto. E esse projeto eu posso dizer hoje que ele é minha vida. É o que foi o que motivou a ir mais adiante, tá? O meu intuito é poder ajudar outras mulheres que passaram por tantos altos e baixos como eu passei e prevenir outras tantas, para não precisarem passar por todo esse deserto, né? Dos 10 aos 50, foram 40 anos sentindo dores, foram 40 anos de sofrimento, igual o povo lá no deserto. E você sabia que teve um período que eu parei para pensar, 40 anos, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. E o que travou mais ainda a vida deles, eles não chegavam na terra prometida, andavam em círculo, era a murmuração. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão emocional e psicológica. Enquanto eu estava parada murmurando, as arritmias, o nível de cortisol, a endometriose, eu não vou dizer que foi fácil, foi difícil eu mudar, porque era o meu sistema de vida, né? Era uma repetição de padrão. Você é fruto do meio. E
a herança genética. E dentro da terapia foi uma coisa muito importante, foi eu aprender a me enxergar acima da condição de portadora de endometriose, acima da condição de adoecida crônica inflamatória. Me enxergar acima dos meus traumas, me enxergar acima das feridas, me enxergar acima das mágoas, me enxergar acima daquele sistema adoecedor. Quando eu falei que foi preciso eu virar o barco, foi porque foi preciso virar o barco, porque eu precisava colocar a parte pesada para baixo, montar em cima, no fundo, no casco do barco, pegar os instrumentos que eu tinha e começar a remar. Porque para chegar do outro lado, eu precisei primeiro atravessar o mar. E quando você coloca os pés na água, o mar se abre e você passa. E o trabalho terapêutico foi muito importante. Então, hoje o meu conselho é, mulher, homem, você que está adoecido, seja uma diabetes, seja um problema cardíaco, seja o que for, procure um profissional de saúde psicológica, procure um terapeuta. Você precisa se esvaziar do que está lhe pesando. De repente você precisa virar o barco, montar no casco e sair remando, até chegar do outro lado da margem, colocar os 2 pés e o mar vai se abrir, você vai passar e você vai curar essa doença. Porque grande parte do nosso adoecimento tem origem emocional. E a endometriose é uma doença, é uma patologia hormônio estrógeno dependente. Então, o que estava me fazendo adoecer eram as minhas emoções, as histórias mal resolvidas. Eu sou de uma família grande, né? Eu perdi as contas, mas eu tenho 3 irmãos falecidos, 5 vivos, 8. Eu sou a do meio. E, como a gente dizia antigamente, aquele filho do meio fica boiando. Nem é o mais velho, nem é o mais novo. Então, fica boiando. Então, o filho do meio, presta atenção. O filho do meio é o filho que precisa de mais atenção. Porque ele nem é o mais velho, nem é o mais novo. E daí que nasce parte dos traumas. Quando a minha irmã nasceu, eu já era caçula por um bom tempo. Eu acho que são 4 anos de diferença. Então, eu passei 4 anos sendo a caçula. Como a minha mãe tinha muito filho, era quase todo ano um filho, né? Então, assim, eu e o meu irmão mais velho é 1 ano e 1 mês de diferença. Mas eu passei 4 anos sendo a caçula. E eu cheguei no Nordeste, eu era o centro das atenções, que eu era a caçula, né? E eu cheguei aqui, era a queridinha, né? Os meus 3 irmãos mais velhos são filhos do primeiro casamento da minha mãe. A minha mãe era desquitada quando casou com meu pai. Então, tínhamos eu e meu irmão, que é 1 ano e 1 mês de diferença. E, de repente, chega um bebê na minha casa, uma menina. E as pessoas, naquela época, tinham um hábito muito feio, muito cruel, de chegar para a criança que estava recebendo aquele bebê e dizer: ih, perdeu o canto. E ficar fazendo chacota. E a criança de 4 anos, ela vai entender exatamente como você fala. Se você disser: eita, ela roubou teu lugar, a criança vai absorver essa informação de que o bebê usurpou o lugar dele. E eu não lembro disso, né? Eu era muito pequena, mas o meu pai contava que eu tive febre. A minha irmã é a filha pernambucana, a primeira pernambucana. O meu pai estava em casa, né? Quando eu nasci, meu pai vivia no mar, meu pai era marinheiro. Então ele não curtiu muito. E essa minha irmã estava ali curtindo em casa, direto.
Então era o xodó dele. Pernambucana, igual ele. Eu nasci lá no Rio de Janeiro. E aí, que quando essa menina nasceu, quando ela chegou em casa, ela é o centro das atenções. Até porque ela era um bebê especial, era um bebê grandão. Ela saiu até no jornal, minha gente. Que ela era um bebezão, com quase 7 quilos. Foi noticiado no jornal O Monitor de Garanhuns. Nasceu na maternidade de Garanhuns. E aí, que eu tive febre, eu juntei os meus panos de bunda, como dizia na época, e disse: eu vou me embora dessa casa, porque ninguém quer saber de mim, só querem saber desse bebê. E aí ficou um trauma para uma criança de 4 anos de idade, que não foi curada. Que só veio, essa criança só veio ser curada depois de 50 anos. E eu descobri que aquele adoecimento arraigado, como eu disse ontem, entranhado na minha alma, as dores que doíam na minha alma, tinham muito a ver com a minha maternidade. Com a maternidade da minha mãe, no caso, né? É uma célula embrionária que vem da mãe, que você herda da mãe. Útero. O útero é o primeiro cantinho que você se sente acolhido, aconchegado. E aí a minha irmã chegou e eu perdi esse cantinho, né? E eu cresci com a missão de agradar. Eu tinha que agradar porque eu queria ser vista. E eu muito nova, um gravetinho, eu assumia responsabilidades que eram pesadas para mim. Então, quando você chegava na minha casa, eu era menina de 9 anos, que cuidava dos outros irmãos, que cuidava da casa e de irmãos mais velhos. Eu lembro que o meu irmão mais velho, bem mais velho que eu, devia ter 6, 7 anos mais velho que eu. Por aí, em 5, 6 anos. Mas, bem, ele estava no exército. No exército é com 18 anos. Eu tinha uns 13, 5 anos de diferença. E eu lavava a farda do exército, que era uma farda grossa, pesada, verde. E eu lavava a farda dele. Eu me sentia na responsabilidade de cuidar de tudo, de manter tudo em ordem, de cozinhar, de lavar roupa, de cuidar de criança. E eu cresci assim, com muita responsabilidade, com muito peso nos meus ombros. Franzina, magrinha, doentinha, mas eu tinha esse senso de responsabilidade. Eu tinha uma necessidade de dizer: oi, eu estou aqui, me enxergue. Então eu queria agradar e me tornei uma pessoa extremamente responsável, extremamente comprometida, extremamente sobrecarregada. E a minha vida era assim. Então, no vídeo de ontem eu falo sobre isso. E eu tive um piripaque exatamente por isso, né? Meu primeiro adoecimento, aos 40 anos, meu primeiro adoecimento mais forte foi exatamente um apagão por conta da arritmia. E a minha arritmia estava ligada exatamente a isso, ao meu sistema de vida muito acelerado, muito corrido, muito estressante. E fazendo a terapia, né, nos momentos, nos meus feedbacks terapêuticos, eu chegava à raiz. Ia diluindo essas informações. Ia trabalhando. E o meu pai, a minha mãe morreu em 2008. O meu adoecimento começou a ficar crônico bem por esse período após o falecimento da minha mãe. E na época, eu ali, firme e forte, né? Ninguém nem percebia. Eu não era aquela pessoa que extravasava. Eu não, tinha que estar forte. No funeral da minha mãe, eu era aquela mulher forte. Teve só um momentozinho que eu dei uma balada. No momento que eu recebi a notícia em casa, foi terrível para mim, né? Era meia-noite, mais ou menos, quando chegou a notícia, minha mãe teve infarto fulminante. Mas perante as pessoas eu estava forte, eu não podia fragilizar para ninguém. Então, aquela mulher inabalável. Mas eu entrei no processo de adoecimento. 2009, minha mãe morreu em 2008, 2009 eu comecei a ter aquelas arritmias de apagão. 2018, 9 anos depois, eu colapsei.
E no meio do caminho teve o meu pai, que casou 3 meses após o falecimento da minha mãe, e o meu pai, 9 meses depois, descobriu que estava com câncer, né, com linfoma, e teve aquela história toda, que abriram meu pai de cima a baixo, fecharam, não fizeram nada, disseram que não tinha mais jeito, isso, 3 meses de vida, e foi toda aquela história. E eu estava cirurgiada, eu tinha feito a ablação, a retirada de pólipos. Quando o meu pai passou, já tinha passado pela segunda cirurgia. A primeira abriram, fecharam o abdômen dele, não fizeram nada, ele fez tratamento alternativo, e esse linfoma, o tumor, que era do tamanho de uma laranja Bahia, sumiu. Era bem grande. E depois, posteriormente, né, apareceu na região do pescoço, né, nódulos, muitos nódulos, linfonódulos, era linfoma. E aí que ele fez cirurgia, tudo, já tinha feito quimioterapia, tinha recebido alta. Quando eu fiz minha cirurgia e eu estava de repouso, recém-operada, quando eu recebo o áudio da mulher dele, aperreada, e eu escutando ele e tudo, e estavam tratando meu pai como um paciente terminal, e eu sabia que meu pai estava curado. Então eu fazia um curso científico na época, né, minha faculdade era um curso científico, eu tinha estudado, eu estava pagando a cadeira de histologia, e eu entendia pelo que eu via ali que não tinha nada a ver, estava mal direcionada, a condução médica não estava assertiva, não era um especialista que estava tratando ele, era quem tivesse de plantão naquele hospital, e eu precisei sair da minha cama e bater lá em Garanhuns para passar essa história limpo. E nesse período eu entrei em contato com a Marinha teve que intervir, foi, etc. Foi bem desgastante, mas eu já estava no processo do adoecimento da endometriose. Eu já estava no processo do adoecimento inflamatório, mas eu ainda passei. Era 2010, 2011. Eu ainda fiquei até 2018. Cada ano, cada período passava mais doente, 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 e arrodeava para lá, arrodeava para cá, e ninguém descobriu o que era. E me virava pela avesso, e passei por uma litrotripsia extracorpórea, retirou o cálculo, eu tinha muita infecção urinária, e não entendia por quê. E fiz retirada de cálculo e não melhorava, e continuava doente, e continuava doente. E depois eu vim juntando as peças e fui destrinchando, né, as causas do adoecimento. O relacionamento mal resolvido, né, essa coisa toda, né, a menina de 4 anos que teve o trono usurpado, né, e aí o meu pai casou com outra pessoa, e aí o relacionamento não fluía, e aí foi descoberto que meu pai tinha esquizofrenia, né, nós já sabíamos que ele tinha alguma coisa, né, nós já tínhamos alguns outros históricos, né, mas a gente sabia até então que não era esquizofrenia, a gente achava que era alguma outra coisa, tipo assim, um estresse elevado, um pouco de negligência mesmo, né, de tratamento psicológico, mas não nesse estágio de esquizofrenia, né? E o meu pai passou a ter um comportamento diferente com a gente, e eu sofri muito por isso. Eu lembro que na época que a Marinha foi lá em Garanhuns e tudo, e levou ele para Recife, e ele ficou no hospital de base, e quando ele saiu do hospital de base ele foi para minha casa, eu fui lá buscar ele, eu estava operada, mas eu fui lá buscar ele foi para minha... Primeiro eu fui em Garanhuns ver meu pai, depois eu fui em Recife de novo ver meu pai, trouxe meu pai para minha casa em João Pessoa, cuidei do meu pai, procuramos casa, e ele veio morar bem pertinho de mim. Mas a cada dia eu via meu pai se distanciando mais de mim. E depois, logo a seguir, veio o diagnóstico de esquizofrenia. E para mim foi muito difícil lidar com essa questão. Eu não conseguia ver o meu pai nessa condição de doente, de esquizofrenia. Eu não conseguia. Para mim, ele era aquele mesmo homem que eu vi a vida toda, forte, guerreiro, corajoso, cheio de vigor, produtivo. Eu não conseguia ver meu pai habilitado.
E o meu pai era um homem alto, forte, com porte de militar. E ele era brabo. Quando ele me pegava para dar surra, misericórdia, sai de baixo. Então, eu e o meu irmão, acho que fomos os filhos que mais apanhou, porque a gente era do meio. Os três mais velhos não era filho dele, era filho do outro casamento da minha mãe, né? Apesar de ele ter registrado a minha irmã como filha dele. Mas eu e o meu irmão éramos os dois filhos mais velhos dele. Então, quando ele tinha aquela descarga emocional e tudo, onde era que ele pegava? Nos filhos dele. Então, a gente levava surra de descer sangue. E eu tinha uma revolta tão grande dentro de mim por causa dessa surra que ele me dava. Eu amava o meu pai. Ele era meu ídolo. Eu idolatrava o meu pai. Para mim era perfeito. Mas essa surra me fazia ficar revoltada. E eu cresci com essa revolta dessas surras. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia ser independente. Que eu não ia depender do meu pai para nada. Primeiro porque eu tinha pena dele. Eu tinha pena porque era uma família grande e eu achava ele muito sacrificado. E eu dizia, eu não vou levar meus problemas para meu pai resolver, eu mesmo vou resolver. E eu era danadinha. Eu, adolescente, eu fui pro dentista e quando chegou lá, eu tinha medo daquela história da broca. E eu mandei o dentista tirar o dente. E quando esse homem tirou o dente, cadê? Que o dente não parava de sangrar. E eu sozinha. Mas era perto do INPS. Meu pai deixou minhas irmãs em casa, né, que já tinham sido atendidas, voltou, ficou preocupado porque nada ia sair. Quando chegou lá, sangrando muito. Tudo em mim era assim. E já era um sintoma da endometriose, né? Tudo era difícil de cicatrizar. Tudo. Virose. Eu sempre era pior. Era mais carregada, porque eu tinha uma condição mais frágil. Mas eu era aquela menina medonha mesmo. Eu queria ser dona do meu nariz. E eu batia muito de frente com meu pai. Batia muito de frente. Porque eu era destemida. Nesse sentido, de ter cabelo nas ventas, como diz o nordestino. Então eu era dona do meu destino. Era muito determinada. Então comecei a trabalhar muito nova, comecei a me virar muito nova. Mas eu tinha mágoa do meu pai. Eu tinha mágoa por causa dessas pisas que ele me dava, essas surras que ele me dava que sangrava. Eu não perdoava ele, não. E eu não conseguia, agora com mais de 50 anos, ver meu pai na condição de esquizofrênico. Eu não conseguia enxergar o meu pai como um homem idoso. Eu via aquele homãozão forte. E eu sofria muito. Porque eu batia na porta dele e às vezes ele não me aceitava. Quantas vezes ele morava bem pertinho de mim, a gente tinha prática. Porque quando meu pai chegou do hospital, tratando ele como convalescente, todo mundo, eu disse, não, meu pai não é assim, eu tenho um cheio de vigor, bora pai, bora caminhar na praia. Aí comecei arrodeando o quarteirão, daqui a pouco arrodeava 2 quarteirão, e daqui a pouco a gente tava na beira-mar, já caminhando, daqui a pouco a gente já se embungando na água, tomando banho, vendo os peixinhos, que era a coisa mais linda do mundo, os peixinhos assim vinham, fazer a festa ao redor da gente. E eu não aceitava essa situação. Então eu sofria tanto. Eu sofria, tinha dia que eu chorava, que ninguém nem entendia porque eu estava chorando. Mas era porque eu me sentia rejeitada. Eu me sentia muito triste com essa quebra. Porque o meu pai, mesmo brabo, assim, me batia muito, mas ele tinha muito carinho por a gente. É paradoxal, né? Mas eu sei que ele fez o melhor por mim. E um mês antes do meu casamento, eu casei em dezembro. Agora, um pouquinho. Um mês antes, meu pai faleceu. Ele teve uma complicação renal, precisou fazer hemodiálise. Ele não morreu por causa do câncer, ele morreu por causa de outros problemas. Ele tinha DPOC, é uma doença que tem na família dele, é uma outra história que eu não vou entrar agora. E o meu pai tinha muita mágoa também. Como esquizofrênico, ele não teve a oportunidade de tratar a esquizofrenia. Ele não teve a oportunidade que eu tive de trabalhar os traumas, de trabalhar essa carga que a gente traz lá de trás, né, dos nossos antepassados, ou seja, dos pais, que trouxeram dos pais, que trouxeram dos pais, né? Então vem de geração em geração. E aí que quando meu pai morreu, eu estava tão tranquila, tão leve, tão feliz. Sabe por quê? Porque um mês antes do falecimento dele, eu estive na casa dele, apresentando os meus netos, os bisnetos dele. E ele ficou tão feliz.
Ele deu o sorriso mais lindo da vida que eu registrei numa fotografia. E para mim, foi o perdão. Eu senti ali que ele tinha me perdoado, que eu tinha perdoado ele. E eu aprendi que não importa o que o outro me ofereça, o que importa é o que eu ofereço ao outro. O outro tem o direito de fazer as besteiras que quiser na vida dele. O outro tem direito de chegar com uma caixa de lixo e botar na minha porta. Eu é que decido se eu abro a porta e boto o lixo para dentro, ou se deixo lá, ou se chuto para mais longe. Eu aprendi desde nova a oferecer o meu melhor. E eu sempre me esforcei muito por isso. Tudo que eu fazia, tudo que eu faço com amor. Eu tive várias profissões, tá? A minha formação, eu já disse, né? É técnico em patologia clínica. Atuei em análise clínica por, se eu não me engano, 8 anos. Não tenho bem certeza não, acho que foi 8 anos. E banco de sangue por 5 anos. E eu dizia, quando eu saí daqui, eu era servidora do Estado, né? De início foi um contrato temporário, depois fui como prestadora de serviço, depois eu fiz um concurso público numa prefeitura, fiquei à disposição do governo do Estado, mas acabou que no final do período probatório esse concurso foi anulado. E eu sempre dizia, eu vou empreender. Eu sempre tive alma de empreendedora. E foi isso que eu fiz. Fui empreender. E eu inventei tanta coisa nessa vida. Tive meu salão, mas a endometriose não deixava não. Eu estava trabalhando lá no salão, era muito desgastante. Eu era acordada à noite, com as mãos para cima, chorando. Eu estava dormindo, chorando com as mãos para cima, porque doía tudo. Os sintomas da endometriose são muito parecidos com o da fibromialgia. Acredita-se que o portador de endometriose também sofre de fibromialgia. E o meu apelido era Maria das Dores. O meu filho diz até hoje que eu sou hipocondríaca. Só não gosto de remédio. E tem alergia, então melhor ainda, porque aí eu não tomo, né? Porque você toma pra uma coisa, vai pra outra. Eu não tô condenando remédio não, viu, gente? Precisou, tome. Agora eu não tomo porque se eu tomar eu morro. Eu entrei em choque por causa de medicação, então não posso tomar nem analgésico, nem anti-inflamatório. A primeira coisa que eu disse ao meu esposo foi, olha, se acontecer qualquer coisa, você lembra de dizer, olha, meta corticoide nela, porque ela tem alergia anti-inflamatória e analgésico. Não deixem me dar um analgésico anti-inflamatório não, porque senão eu morro, porque eu já entrei em choque por causa disso, eu quase vou embora. E meus filhos também. Meu filho teve parada cardíaca com 48 dias de nascido. Teve 3 paradas cardíacas, quase morre também por causa de medicação. Enfim, é outra história, que eu não vou entrar agora. Mas os filhos da portadora de endometriose também têm uma saúde mais debilitada nesse sentido. Ele tem mais também tendências à alergia, intolerância à glúten, à lactose, né? O meu filho foi diagnosticado, né? Com intolerância à glúten e à lactose. Na época que a gente fez as pesquisas, não deu tempo, porque já entrou com a dieta, mas o antiendomísio dele deu positivo de reagente e tudo. E já entramos com a dieta para celíaco. Então, quando foi fazer os testes celíacos, ele já estava na dieta, então não adiantava. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção das portadoras de endometriose é que vocês tenham atenção especial aos seus filhos, tá? Eles vão ter mais tendências a ter problema nos dentes. Principalmente quando tá nascendo aqueles bonitinhos lá atrás, que a gente chama de dentiqueiro. Os dentiqueiros, né? Então, é bom vocês terem atenção nesse sentido a problemas de intestino, geralmente problemas de estômago também, principalmente, né? Eu perdi o meu sobrinho agora, recente. Foi um dos motivos também que eu senti necessidade de botar o meu projeto adiante, foi isso, porque eu perdi um sobrinho muito novo, gente boa, trabalhador, esforçado, 35 anos, câncer de estômago. Quando foi ver já estava tudo tomado. Foi muito rápido, muito agressivo. E foi diagnosticado que é hereditário. As minhas irmãs mais velhas, 2 se foram. Eu perdi um irmão com 51, uma irmã com 51 e uma irmã com 60. Em comum, diabetes. Complicações pela diabetes. Mas as minhas irmãs têm histórico de mioma, fluxo menstrual intenso, sofrimento menstrual. Então, nunca foi diagnosticado, porque também nunca foi pesquisado, mas eu acredito que elas também eram portadoras de endometriose.
A minha mãe também teve histórico. E quando a minha mãe, após a última gravidez, o último parto, algum tempo depois ela teve que voltar para fazer uma cirurgia para tirar aderências. Muito, muito. Foi assim absurdo. Eu não lembro a quantidade, mas foi uma quantidade absurda que chamou a atenção de aderência. E era aderência nas cirurgias anteriores, aderência nos órgãos. Então eu presumo também que era endometriose. E a família do portador de endometriose, ele pode ser um aliado no tratamento, se ele comprar a ideia de resgatar o equilíbrio do ambiente, né, tornando ele mais ecológico. E quando não tem condições, quando o portador de endometriose está na fase crônica, a um passo de um câncer, o melhor que ele faz é virar o barco. É virar o barco e se resgatar, a sua saúde em primeiro lugar. Então, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, eu não posso amar o meu próximo mais do que a mim, eu tenho que amar como a mim mesmo. Então, eu tenho que me colocar antes dele. Porque a máscara de oxigênio, lembra no avião? Primeiro em você, depois nos seus acompanhantes. Então, é isso que eu estou trazendo hoje para vocês. A condição de adoecimento da endometriose está muito arraigada ao emocional. Eu curei a menina de 4 anos, cheia de trauma. Eu levei essa menina na beira do caixão do meu pai. E foi muito tranquilo, muito tranquilo. Aquele sorriso que ele me deu naquele dia. 2 meses antes do falecimento dele. Porque foi 1 mês antes do meu casamento que ele faleceu. E eu tinha estado lá 1 mês antes, então 2 meses, né? Então fazia mais ou menos isso, 2 meses. Aquele sorriso foi o sorriso do perdão. Que Deus é tão bom, tão misericordioso que me deu esse presente. Porque foi uma das coisas mais difíceis de ser trabalhada. Foi as minhas emoções. E eu escrevi bastante sobre isso. Em breve vocês vão ter nos produtos digitais. De alguma forma, a gente vai falar isso em outro momento, trabalhar de uma outra forma. Mas eu chamo a atenção de você, mulher, que está sofrendo hoje por uma doença inflamatória, seja fibromialgia, seja endometriose, seja diabetes, seja complicações cardíacas. Você mulher, você homem, você que está me ouvindo agora, trabalhe suas emoções. Procure um profissional, procure um psicólogo, procure um terapeuta. Vai trabalhar essas emoções. Às vezes, a sua mudança vai mudar o entorno. Um ajuste que você faz na sua vida repercute na vida dos outros que estão próximos a você. Vale a pena você trazer um ambiente mais ecológico. Se alguém chegar hoje na minha porta com uma caixa de lixo, eu tenho a serenidade de sorrir e deixar a caixa de lixo lá. Esperar a pessoa ir embora e depois botar no lixo. No lixão, no coletor. Eu tenho essa serenidade. Hoje eu tenho. Mas antes não. Antes eu ficava sofrendo. Sofri horrores. E esse sofrimento me deu 2 prêmios. Eu passei por 2 colonoscopias. 2 colonoscopias com achados adenoma tubular. O primeiro 5 milímetros e o segundo 8 centímetros. E eu estava num período bem estressor. Eu já tinha o conhecimento, eu já sabia fazer o certo, mas eu estava fazendo o errado. Ser leves é uma constância. Eu passei um períodozinho de perrengue emocional, porque eu não estava administrando os meus traumas do passado. E foi libertador quando eu encerrei esse ciclo da menina ferida, da menina rejeitada, da menina sobrecarregada, da menina que precisava agradar, que precisava ser aceita.
precisava ser validada. Quando a gente muda a forma de olhar, de encarar o outro, a gente muda a forma de agir. E a gente aprende a olhar para dentro. Então, eu sempre estou repetindo, não me importa o que o outro pensa que eu seja. O que importa é o que eu sou. E eu sei o que eu sou, eu sei quem eu sou. Eu sou filha do rei criador do universo. Então eu sou a princesa. E quando lá atrás alguém colocava o dedinho, eu já dizia, eu posso não valer nada, tu pode não valer nada. Mas uma coisa eu tenho certeza, o filho do rei veio aqui nessa terra e morreu por mim e por tu. Então o que importa hoje é a lateralidade, é olhar todo mundo igual, eu, tu, mas a gente está na lateralidade. E na profundidade, o que, é que a gente tem? O sangue de Cristo, vertido na cruz, por mim, por você. Então vale a pena nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então hoje eu me vejo como filha do rei e eu olho o meu próximo também como filho do rei. E eu vejo que o meu próximo é igual a mim. Tem as mesmas, tem fraquezas, tem virtudes, tem erros e tem acertos. E não me importa o que ele tem para me oferecer. O que vale para mim é o que eu tenho para oferecer. Entendeu? Então, gente, é isso. Hoje eu estou aqui lançando meu projeto Leves Opção. Se você quer ganhar a cartilha no caminho da endometriose, dicas, esclarecimentos, um pedaço da minha história, se inscreve no meu canal do YouTube, se inscreve, entra no grupo do Telegram, preenche o formulário que você vai receber de graça esse material. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Aproveita que isso é promoção de lançamento, tá? Eu preciso dizer a você que você pode ser leve. É um conjunto de práticas e eu estou aqui disposta a te ensinar como chegar lá. Você não precisa passar 40 anos no deserto. Você não precisa sofrer o adoecimento crônico, ficar prostrado numa cama, dependendo de ser carregado para ir no banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas. Você pode se prevenir. E eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te pegar pela mão. Eu quero te ajudar. Eu quero te conduzir. Eu quero te mostrar que é possível. Lá no meu Instagram você vai ver fotos de 2019, 2020, depois que eu expeli os tecidos endometriais. Você vai ver foto mais cheinha. Eu nunca fui gorda, mas já fui mais cheinha. Cheia de corticoide, cheia de adoecimento inflamatório. A distensão abdominal também é uma característica da endometriose. Distensão abdominal, inchaço. E sensibilidade com os alimentos. Então, cuidado no teu intestino, cuidado no que tu come. Isso também vai influenciar muito na qualidade de vida e também no teu emocional. O segundo cérebro, cuida dele, cuida do segundo cérebro, porque é dele que vem as emoções. E vamos nutrir as emoções, vamos ser leves, porque essa é uma opção de sobrevivência. E mais do que sobrevivência, de vida, de qualidade de vida. Hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher feliz. Eu tenho 57 anos, 4 netos, 3 netos tá chegando uma, né? Já tem 3, tá chegando uma já já. 2 filhos, uma vida de cigana, que é uma outra história, eu vou contar lá para depois, lá também depois é que a gente fala sobre isso. E eu sou uma pessoa feliz. Eu tô aqui por uma situação, eu vim passar uma semana em João Pessoa, no máximo 10 dias, e já faz 2 meses que eu tô aqui. Presa numa situação que não se resolve, mas eu tô feliz. Nunca reclamei. Eu fico tirando sarro.
Porque nordestino é assim, nordestino tira sarro. Inclusive, eu fui ouvir o áudio de ontem, eu ri muito, tirei muito sarro de mim mesmo, porque tem um momento que eu falo assim, da arritmia, né? Que o coração não parava de bater. Mas, porque a arritmia é um descompasso. Então, quem é da área sabe o que eu estava querendo dizer, né? Não parava de bater, porque se parasse eu morria. Mas eu estava me referindo ao... E eu fico, porque assim, nordestino é assim, nordestino fala besteira e depois ele ri da cara dele. E eu não tô nem aí pra isso, viu, gente? Eu sou uma pessoa comum, igual você. Então, vou cometer alguns deslizes de dicção, tá? Não fiz aula de linguística, não fiz. Estudei comunicação, mas não fiz aula de linguística, não. Então, eu sou uma pessoa assim, simples, nordestina, filha de cearense, que troca NDO por NO. Mas eu sou uma pessoa muito feliz com minha construção. Casei em dezembro, não estou morando com meu marido, ele está um pouco distante, por causa dessa situação que eu estou aqui resolvendo de uma pessoa, que não se resolve, mas tudo no tempo de Deus. E oportunizou para que eu colocasse o meu projeto para andar. Foi duas coisas que contribuíram. O falecimento do meu sobrinho, que foi agora recente, em março, mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, se de repente eu tivesse colocado essas informações no ar, ele teria se salvado. Mas como a gente não sabe, Deus é quem sabe, né? Tem muito mais mistério do que a gente imagina. Em tudo damos graças, né? Mas o falecimento, a perda do meu sobrinho, mexeu comigo e eu senti mais vontade ainda de colocar o meu projeto no ar para ajudar outras pessoas no ar, nas redes sociais. E essa situação de ficar aqui em João Pessoa, disse, rapaz, já que eu estou aqui sozinha, para lá e para cá, eu vou aproveitar e vou começar a botar o bonde para andar. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz e eu espero que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal, multiplique. Gente, são 180 milhões de mulheres no mundo com endometriose. Essa mensagem precisa chegar nelas. São 7 milhões de brasileiras. E de repente, você tem uma portadora de endometriose em casa e você não sabe, no seu trabalho, no seu convívio. De repente, a sua criança é portadora de endometriose e você não sabe. Você pode não ser, sua irmã pode ser, sua mãe, e sua filha também pode ser. Então, não dói, não custa caro, é leve. Conto com você. Uma boa noite e até o próximo. Beijo no coração e eu quero te dar a minha cartilha no caminho da endometriose. Vai valer a pena. Se inscreve. Entra no Telegram. Beijinho, até a próxima.